Olá, estamos retomando o estudo do livro Os Mensageiros de André Luiz, a psicografia do Chico Xavier, agora adentrando ao capítulo 44, que se denomina Assistência. Vimos no episódio anterior que Aniceto, junto de André Luiz e Vicente, retornam do campo à casa de Dona Isabel e do marido dela desencarnado, o espírito de Isidoro, onde se preparam para um trabalho de assistência espiritual a uma série de pessoas necessitadas, ok? E aí, André Luiz, em se referindo àqueles espíritos que lá se encontram na casa de Dona Isabel, ele começa o relato assim. A paisagem de sofrimento desdobrada aos nossos olhos lembrava-me o ambiente das câmaras de retificação. Entendeu-se agora Aniceto com Isidoro e falou resoluto. Vamos à obra, distribuamos alguns passes de reconforto. Mas, objeta André Luiz, estarei preparado para trabalho desta natureza? Por que não? Indagou o instrutor em voz firme. Toda a competência e especialização no mundo, nos setores de serviço, constitui o desenvolvimento da boa vontade. Basta o sincero propósito de cooperação e a noção de responsabilidade para que sejamos iniciados, com êxito, em qualquer trabalho novo. Ou seja, o espírito, quando ele atua com boa vontade no sentido de auxiliar o seu próximo, ele se encontra, com auxílio do alto, evidentemente, preparado para prestar benefícios a quem quer que seja. E assim, semelhantes afirmativas estimularam o coração de André Luiz. E ele continua: recordei Narcisa, a dedicada irmã dos infortunados, que permanecia em nosso lar quase sempre sem repouso, como prisioneira do sacrifício. Pareceu-me ainda ouvir-lhe a voz fraterna e carinhosa. André, meu amigo, não te negues, quanto possível, a auxiliar os que sofrem. Ao pé dos enfermos, não ouvides que o melhor remédio é a renovação da esperança. Se encontrares os falidos e os derrotados da sorte, fala-lhes do divino ensejo do futuro. Se fores procurado algum dia pelos espíritos desviados e criminosos, não profiras palavras de maldição. Anima, eleva, educa, desperta sem ferir os que ainda dormem. Deus opera maravilhas por intermédio do trabalho de boa vontade. E de novo, aqui temos a boa vontade. Todos que agem de boa vontade em direção ao próximo, conseguem do alto das esferas superiores de Deus nosso Pai os auxílios, os recursos necessários a ministrarmos a quem quer que seja. E aqui cabe aquela reflexão, o do porquê que Jesus recomendou-nos amar o próximo, que é exatamente uma forma de nós nos auxiliarmos mutuamente uns aos outros. Em vez de proferirmos palavras de desconforto, palavras de recriminação, palavras que condenam, que criticam, devemos proferir palavras, como diz Narcisa, de esperança, de qualidade de vida melhor, de que podemos e devemos termos na nossa mente, na nossa consciência, a certeza de que somos seres imortais. E, futuramente, se hoje sofremos, obteremos da divindade os recursos necessários para a nossa saúde, para a nossa melhoria e o nosso desenvolvimento espiritual. Diante disto, André continua sem hesitação e dispôs-se ao serviço. Aniceto designou-me um grupo de 6 enfermos espirituais, acentuando: aplique seus recursos, André.
Com a nossa colaboração, os amigos em tarefa nessa casa poderão atender a responsabilidades diferentes e também imperiosas. Lembre-se de que eles não fazem parte, André, Vicente e Aniceto, do grupo de trabalhadores permanente e aqueles temporários aqui na casa de Dona Isabel. Eles estão em missão na Terra de treinamento e de aprendizado. Mas, no entanto, Aniceto, aproveitando-se das tarefas que lhe são impostas pelo trabalho que aqui vieram na Terra, aproveita para auxiliar os trabalhadores daquela casa. Os mais apagados trabalhadores do bem rejubilizem pela exemplificação nas lutas comuns e edifiquem-se no Senhor Jesus, porque nenhuma das suas manifestações fica perdida no espaço e nem no tempo. Naquele instante em que fora chamado a prestar auxílios reais, eu não recorria aos meus cabedais científicos, diz André. Não me reportava tão somente à técnica da medicina oficial a que me filiara no mundo, mas recordava aquela Narcisa humilde e simples das câmaras de retificação. Enfermeira devotada e carinhosa que conseguia muito mais com o amor do que com medicações. Aproximei-me de uma senhora profundamente abatida, lembrando o exemplo da generosa amiga de nosso lar, entendendo que não deveria socorrer utilizando apenas a firmeza e a energia, mas também a ternura e a compreensão. Minha irmã, disse André Luiz, procurando captar-lhe a confiança, vamos ao passe reconfortador. Ai, ai, responde a interpelada. Nada vejo, nada vejo. Ah, outra coma, infeliz que eu sou. E me falam em morte e em vida diferente. Como recuperar a vista? Quero ver, eu quero ver. Calma, responde André encorajado. Não confia no poder de Jesus? Ele continua curando os cegos, iluminando-nos o caminho, guiando-nos os passos. Somente mais tarde lembrei que naquele instante ouvi dar a curiosidade doentia. Não pensei na impressão deixada pelo tracoma naquele organismo espiritual, nem me preocupei com a expressão propriamente científica do fenômeno, vendo apenas à minha frente uma irmã sofredora e necessitada. E à medida que me dispunha a observar a prática do amor fraternal, uma claridade diferente começou a iluminar e a aquecer-me a fronte. Lembrando a influência divina de Jesus, iniciei o passe de alívio sobre os olhos da pobre mulher, reparando que enorme placa de sombra lhe pesava na fronte, pronunciando palavras de animação, as quais ligava a melhor essência das minhas intenções, concentrei minhas possibilidades magnéticas de auxílio nesta zona perturbada. Dentro de alguns instantes, a desencarnada desferiu um grito de espanto. Vejo, vejo! Exclamou entre o assombro e a alegria. Grande Deus, grande Deus! E ajoelhando-se num movimento instintivo para render graças, dirigiu-me a palavra comovidamente. Quem sois, ó emissários do bem? Dominava-me naquele momento a profunda emoção que não conseguia sofrear. Confundia-me a bondade do Eterno. Quem era eu para curar alguém? Mas a alegria daquela entidade, libertada das trevas, afirmava a recorrência na qual eu não queria acreditar. A luz daquela dádiva como que mostrava mais fortemente o fundo escuro de minhas imperfeições individuais. E o pranto inundou-me as faces sem que pudesse retê-lo nos recônditos mananciais do coração. Enquanto a enferma espiritual se desfazia em lágrimas de louvor, também eu me absorvia numa onda de pensamentos novos. O acontecimento surpreendia-me. Desejava socorrer o doente próximo e, contudo, estava enlaçado em singular deslumbramento íntimo. Aniceto, nesse momento, aproxima-se delicadamente e falou-me em voz baixa. André,
A excessiva contemplação dos resultados pode prejudicar o trabalhador. Em ocasiões como esta, a vaidade costuma acordar dentro de nós, fazendo-nos esquecer o Senhor. Não ouvides que todo bem procede dele, que é a luz de nossos corações. Somos seus instrumentos na tarefa de amor. O servo fiel não é aquele que se inquieta pelos resultados, nem aquele que permanece elevado na contemplação deles, mas justamente o que cumpre a vontade divina do Senhor e passa adiante. É muito comum nós, diante das benesses do alto ou das maravilhas que por nós possamos um dia conseguir, este tipo de cura direta de um irmão, de um semelhante nosso, né? Que caiamos como André Luiz em surpresa, né? Surpreendendo-nos as possibilidades que Jesus mesmo nos afirmou que possuiríamos, né? Sois deuses também, né? Vós sois a luz do mundo, nos afirmou Jesus no Sermão da Montanha. Mas Aniceto aqui corre em amparo a André Luiz para que ele não caia na vaidade tão natural ainda em nós, tantas imperfeições carregamos, né? Que esta vaidade tomasse conta do nosso ser e nós nos dispuséssemos, e nós não mais nos dispuséssemos a auxiliar adequadamente os outros irmãos na forma simples e sinceras da nossa vontade, das nossas intenções de ajudar. Estaríamos imbuídos egoisticamente e orgulhosamente de algo que de fato não nos pertence, pois todo o bem emana primeiramente de Deus nosso Pai e sermos auxiliados pelos espíritos superiores. Continua André, aquelas palavras não poderiam ser mais significativas. O generoso mentor voltou ao serviço a que se entregara junto de outros irmãos e, valendo-me do amoroso aviso, dirigi-me à reconhecida senhora, acentuando: minha amiga, agradeça a Jesus e não a mim, que sou apenas obscuro servidor. Quanto ao mais, não se impressione em demasia com a visão dos aspectos exteriores. Volte o poder visual para dentro de si mesma para que possa consagrar ao Senhor da vida os sublimes dons da visão. Notei que a ouvinte se surpreendia com as minhas palavras, que lhe pareceram talvez inoportunas e transcendentes, mas novamente firme na compreensão do dever, acerquei-me do enfermo próximo. Tratava-se de um infeliz irmão que falecera na Gamboa, vitimado pelo câncer. Toda a região facial representava-se com o horrífico aspecto. Apliquei os passes de reconforto, ministrando pensamentos e palavras de bom ânimo, e reparei que o pobrezinho se sentia tomado de considerável melhora. Prometi-lhe interesse amigo a fim de internar-se em alguma casa espiritual de tratamento, recomendando que preparasse a vida mental para colher semelhante benefício oportunamente. Em seguida, atendi 2 ex-tuberculosos do Encantado, a uma senhora que desencarnara em piedade, em consequência de um tumor maligno, e a um rapaz de Olaria que se desprendera num choque operatório. Nenhum destes 4 últimos, contudo, manifestou qualquer alívio. Persistiam as mesmas indisposições orgânicas e os mesmos fenômenos psíquicos de sofrimento. Veja que aqui, curiosamente, né, André Luiz se refere a estes irmãos que ele está ministrando passes, né, de reconforto, e ele cita, né, que um faleceu em Gamboa, outro em Piedade, outros em Olaria, né, e que nada mais são do que regiões lá do Rio de Janeiro, onde se encontram, inclusive, na casa de Dona Isabel, que é na cidade do Rio. Lembremos que a colônia espiritual de nosso lar, ela abrange
geograficamente, vamos assim dizer, a cidade e região metropolitana do Grande Rio de Janeiro, ok? Então é natural que André aqui se refira àquelas localidades. Continuando. Terminada a tarefa que me fora cometida, reuni-me ao nosso instrutor e Vicente, que me esperavam a um canto da sala. As atividades de assistência, exclamou Aniceto cuidadoso, se processam conforme observo aqui. Alguns se sentem curados, outros acusam melhoras e a maioria parece continuar impermeável ao serviço de auxílio. O que nos deve interessar, no entretanto, é a semeadura do bem. A germinação, o desenvolvimento, a flor e o fruto pertencem ao Senhor. Muitas vezes nós aí, ansiosos e desejosos de prontos resultados, né? Acabamos por nos perdermos nessas ansiedades em expectativas de resultados que não são necessariamente frutos de nossas mãos, mas todo fruto provém da divindade. Então, não fiquemos na expectativa de quaisquer resultado, saibamos tão somente plantar o bem. Um dia, este bem que plantamos hoje, embora não obtenhamos de imediato nenhuma repercussão em termos de qualquer espécie de resultado, por ínfimo que seja, mas um dia ele germinará com certeza. Repetindo esse trecho, o que nos deve interessar é a semeadura do bem, a germinação, o desenvolvimento, a flor e o fruto pertencem ao Senhor. Vicente, que se mostrava fortemente impressionado, observou: o número de entidades perturbadas espanta. Vemo-las em diversos graus de desequilíbrio, desde a coluna de nosso lar até aqui na crosta. Aniceto sorriu e falou em tom grave: devemos esmagadora porcentagem destes padecimentos à falta de educação religiosa. Não me refiro, porém, àquela que vem do sacerdote ou da parte da boca de uma criatura para os ouvidos da outra. Refiro-me à educação religiosa íntima e profunda que o homem nega sistematicamente a si mesmo. A esta falta de educação religiosa que Aniceto se refere, costumamos dizer aqui, principalmente nesses estudos que nós fazemos, né, a falta de consciência espiritual que permeia a grande maioria ainda da humanidade, né? Nós muitas vezes temos em nós o saber de que somos espíritos, sabemos que quando desencarnamos, o nosso espírito ou a alma que anima este corpo físico permanece viva, né? Mas tão somente nós não refletimos sobre o que é ser o espírito imortal e as consequências de assim o sermos, né? Muitas das vezes pensamos na morte como apenas uma transição de um estado vibratório da matéria para um estado vibratório do espírito. Mas as consequências do ato do desencarne são muito grandes para nós, dependendo dos caminhos que tomamos na existência, dos apegos e ou desapegos aqui na Terra. O nosso caminho no lado de lá poderá ser virtuoso ou não. Dependerá sempre dos nossos caminhos escolhidos enquanto aqui na Terra vivemos. Era essa hoje as reflexões desse estudo do capítulo do livro do livro Mensageiros de André Luiz, e brevemente teremos o estudo do próximo capítulo, que se denomina Mente Enferma. Fiquem com Deus e muito obrigado.